E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de fantasia e drama chamado A Flauta Mágica de 2022. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Tim Walker é um estudante do ensino médio em Londres. Ele está em um hospital para visitar seu pai que estava muito doente. Ele o agradece pela ajuda de ter conseguido uma vaga na escola que Tim sempre quis ir, mas que não pode deixar sua mãe sozinha nesse momento. Porém, seu pai diz que já havia conversado com ela e então ele poderia ir tranquilo, pedindo para Tim que prometesse que quando ele partisse, Tim fosse para a escola que sempre sonhou. Também lhe entrega um livro que Tim aparenta conhecer e gostar bastante. Porém, seu pai pede para que depois ele o colocasse de volta em seu devido lugar a que pertence. 6 semanas depois, vemos Tim em um trem indo em direção ao seu sonho. Enquanto viaja, ele folheia o livro que seu pai lhe entregou, no qual vemos se tratar de um livro de musical com algumas figuras nele. Quando de repente ele tem sua atenção roubada por 2 crianças que passavam correndo. É aí que ele nota uma jovem que olhava para ele fixamente, o deixando assim meio tímido, virando o olhar. Porém, quando ele olha novamente, a jovem dá um sinal com a cabeça como se estivesse o chamando para um outro lugar. Em seguida vemos eles indo para uma cabine reservada e lá eles se apresentam. A garota se chama Sophie e pergunta se ele também está indo para a escola de Mozart em Auer, ao que logo Tim confirma que sim. Ela comenta sobre o fato de a escola nunca aceitar ninguém depois que o ano começa. Mas no caso de Tim, eles o aceitaram e perguntam o que ele teria de tão especial. Eles logo mudam de assunto e ouvem música juntos. Tim acaba adormecendo e, já ao amanhecer, acorda sozinho na cabine com a chamada do condutor informando que chegaram ao seu destino. Tim faz seu caminho e logo chega com suas bagagens na Escola Internacional Mozart, um ambiente bem rústico estilo medieval, onde logo conhece o Dr. Longbourn, diretor da escola. Ele lhe dá condolências pelo seu pai falecido e diz que já teve a oportunidade de ouvi-lo cantar algumas vezes antes, onde na verdade chegaram a estudar juntos naquela escola. Logo chega ali também o professor Baugner, que leva Tim para o local em que ele vai ficar, onde logo conhece seu colega de quarto Paolo. Eles rapidamente se entendem bem e ficam amigos. E enquanto vão para a primeira aula de Tim, se deparam com Anton, o valentão da escola, que logo de fato mostra o quão babaca é derrubando Paolo no chão. Paolo fala para Tim que ele é assim por conta de ser filho de um homem muito importante da escola. Já na sala de aula, Longbourn apresenta um novo colega de classe e pede para que Tim desse uma amostra de seu talento. Tim inicialmente fica meio destreinado, mas logo mostra muito bem o que sabe fazer de melhor, cantar. Longbourn, porém, fala para ele que ele precisa ter uma identidade própria e não somente copiar alguém. Naquela noite, já por volta das 2:30 da madrugada, enquanto Paolo dorme, Tim estava vendo novamente o livro que seu pai lhe deu, observando uma parte que mostra uma grande serpente com um garoto intimidado por ela. Quando de repente de uma das páginas uma fumaça azul sai e forma uma pequena bola de luz que aparenta sair dela risadas, chamando Tim para algum lugar. Ele mesmo, muito surpreso com aquilo, não fica assustado e decide seguir a bola. Enquanto ele seguia a luz misteriosa, Anton e seus comparsas valentões invadem o quarto de Tim e Paolo usando máscaras e com um rádio tocando uma música fantasmagórica para assustá-lo. Mas logo percebe que Tim não estava ali, o que o deixa muito irritado. Enquanto isso, Tim segue a luz até chegar à sala do diretor Longbourn e observa um grande relógio no qual Tim percebe o espaço de um livro que faltava ali. E percebendo que se tratava do seu, lembra das palavras de seu pai que diz que o colocasse um dia em seu devido lugar. Ele então coloca o livro e em seguida uma passagem secreta se abre, o levando para um outro lado de uma forma mágica. A luz azul, que agora são 3, sendo uma amarela, começa a falar com ele e diz que são espíritos que o ajudarão a conseguir exatamente o que ele precisa. Porém falam que há 3 condições para isso. A primeira é que ele não pode falar para ninguém sobre a jornada que ele fará. Segundo é que ele terá que fazer parte da história. E terceira, sendo a mais importante, é que ele deveria completar a missão como o príncipe Tamino antes que a noite eterna chegue e tome a terra. As vozes advertem Tim que se ele falhar, seu maior desejo será negado e ele fará parte do terrível destino do mundo. Uma vez que Tim aceita os termos, ele é imediatamente transportado para um lugar desértico. E sem entender nada do que estava acontecendo, ele segue caminhando. Após alguns instantes de caminhada sem rumo, de repente ele se depara com uma serpente gigantesca bem na sua frente. Imediatamente ele sai correndo por sua vida, com a enorme serpente o perseguindo bem de perto. Tim consegue se esconder numa grande loca de pedras, ficando acuado lá dentro. Porém ele tenta escapar por outro lado e sai correndo. No entanto, a serpente o vê e enquanto corre acaba tropeçando e batendo a cabeça numa pedra, o que o faz desmaiar. A grande serpente se aproxima para devorá-lo quando de repente uma mulher surge de forma mágica e a cobra volta sua atenção para ela. Porém a mulher, ao levantar uma das mãos, misteriosamente faz a serpente parar e cair como que dormindo. Em seguida, 2 outras mulheres aparecem arrastando Tim e a outra que derrubou a cobra se junta a elas.
Uma delas fala que as outras fossem informar a rainha enquanto ela ficava ali pastorando Tin. Porém as três começam a discutir, pois todas queriam ficar com ele. É aí que uma grande tempestade ao longe vem na direção delas, que logo somem, deixando Tim novamente sozinho. Ele logo acorda e mais à frente encontra um cara chamado Papageno, que pergunta a Tim se ele era um príncipe, pois deduziu isso por um brasão em sua roupa. Inicialmente Tim iria negar, mas quando vê as três bolas azuis de antes ali perto, lembra das três condições e confirma que sim, que é um príncipe, o príncipe Tamino. Tim pede ajuda pois não sabe onde está, e agradece ao homem por supostamente o ter salvo da serpente gigante. Papageno então vê a cobra e se assusta, mas logo mente dizendo que de fato o tinha salvo, sendo que isso era somente para tirar vantagem de algo que ele o possa dar por achar que ele é um príncipe de verdade. É aí que de repente as três mulheres surgem novamente, e uma delas, chamada Hazel, o desmente e faz ele ficar mudo tampando a sua boca. Ela então pergunta o nome de Tin, que logo também fala para ela ser o tal príncipe Tamino. Ele então é levado para conhecer a Rainha da Noite, chegando a um lugar escuro por várias nuvens. Já na presença dela, a rainha pede a Tim para que salve sua filha e que se ele conseguir fazer isso, ele a poderá tomar como noiva. Em seguida ela desaparece misteriosamente e Papageno tem sua boca restaurada, podendo falar normalmente novamente. Após isso, as mulheres entregam a Tim uma flauta, que elas garantem ser mágica e que irá ajudá-lo na jornada. E a Papageno lhe foi ordenado a ajudar o príncipe Tamino. Em seguida, eles são orientados que 3 espíritos irão o guiar até chegar na fortaleza que a filha da Rainha da Noite está sendo mantida. Enquanto caminham, de repente Tim começa a ouvir o som de algo como um tic-tac de relógio, e pergunta a Papageno se ele estava ouvindo também, ao que logo ele diz que não. Então do nada Tim é arrastado para algo como um portal e cai na sala do diretor Longball novamente, passando pelo estranho relógio na qual tinha entrado antes. Confuso e com a cabeça ainda com sangue devido à queda quando perseguido pela serpente, Tim fica incrédulo com o que acabara de lhe acontecer. Mas assim que vê a flauta que ganhou naquele mundo mágico, ele tem a certeza de que tudo foi real. Já era hora de aula e Tim se encontra com Paolo, mas não fala nada sobre o que lhe aconteceu. No fim do dia, Paolo leva Tim para um lugar que é a divisa entre o alojamento das garotas com a dos garotos. E lá ele revê Sophie com sua amiga chamada Olivia, que demonstra muita animação em conhecer Tim, que Sophia tanto falava. Ela se apresenta a Paolo e sai com ele de perto para que Sophie ficasse a sós com Tim. Ao redor da fogueira, vários alunos conversam e Tim acha estranho uma pergunta que Sophie lhe faz, que o faz entender como se ela soubesse de algo do outro mundo. Já naquela noite, Tim tenta novamente entrar pela passagem secreta colocando o livro no lugar, mas não acontece nada. Ele então tenta tocar a flauta, porém todo desafinado e também nada acontece, então vai embora. Já no dia seguinte, depois da aula do professor Baugner, Tim pergunta a ele sobre algo relacionado a símbolos maçônicos. O professor então pede para dar uma olhada no livro que Tim carrega e explica alguma coisa que faz referência a 3 espíritos, 3 senhoras e 3 provações, ao que Tim logo associa com as coisas que ele viu antes no mundo mágico. Já naquela madrugada, Tim é acordado por seu alarme às 2h46 da madrugada, porém vê que Paolo estava também acordado e escrevendo algo. Ele logo dá uma desculpa para ele e vai para o relógio colocar o livro, sendo que agora é exatamente às 3 da madrugada, como fez da última vez que deu certo. Então logo ele é novamente levado ao mundo mágico, indo parar dessa vez numa floresta sinistra e então ele é guiado pelas bolas azuis que são os 3 espíritos. Logo em seguida vemos um grande castelo em meio a um deserto e lá uma garota é pega por guarda sendo levada à presença de um homem chamado Monostatos, que a está mantendo cativa ali. Os guardas a amarram na cama e ele pede para ficar a sós com ela. Quando então vemos que Papageno estava na parte de cima observando tudo, mas sem querer acaba caindo dentro do lugar, porém dando a sorte de conseguir assustar Monostatos e o prendendo do lado de fora do quarto. Enquanto ele começa a soltar a garota, descobrimos que ela é a filha da Rainha da Noite, a princesa Pamina. Papageno lhe explica que está ali juntamente com o príncipe, a mando de sua mãe para resgatá-la, mas que o príncipe estranhamente sumiu como fumaça. Ele por fim consegue soltá-la e então os dois fogem dali. Enquanto isso, Tim ainda está caminhando quando então se depara com o castelo ao longe. Papageno e Pamina continuam fugindo e tentam passar despercebidos pelo meio da multidão. Tim nesse momento entra na aldeia que circunda o castelo e fica admirado com a cultura daquele povo que até então nunca tinha visto antes. É aí que ele é visto por Papageno com Pamina em um beco, e o chamam para lá. Ele então se apresenta para a princesa como o príncipe Tamino, mas logo são encontrados por Monostatos e seus soldados que começam a persegui-los. A perseguição porém logo acaba quando eles são encurralados. Mas é aí que nesse momento o rei daquele lugar chamado Saratos chega e faz Monostatos explicar o que estava acontecendo ali. Pamina então fala que ele estava mantendo o prisioneiro e roga ao rei que a enviasse de volta para sua mãe. Saratos diz que isso ele não poderá fazer, mas que ela estará sob os cuidados dele. Saratos manda castigar Monostatos pelo que ele fez e em seguida fala a Tim e Papageno, dizendo que eles terão sua coragem testada.
onde precisarão cumprir algumas provas para ver se eles são capazes de parar o mal que se aproxima. Tim e Papageno então são encapuzados para serem levados. Quando de repente Tim começa a ouvir o tic-tac do relógio e antes de sumir novamente, ele garante a Papageno que voltará. Tim então reaparece na escola às 6 da manhã como da outra vez. Já na noite daquele dia, o valentão Anton é chamado para a sala do diretor devido ao seu mau comportamento constante, sendo o último deles uma pegadinha sem graça que ele fez contra Paolo. O diretor adverte a Anton que ele mudasse ou teria uma vida medíocre. E enquanto isso, Paolo, que estava também na sala lendo um livro, ouve toda a conversa. Quando então Anton sai com raiva da sala e vai para a floresta, Paolo segue e já mais para dentro da mata ele ouve o som de quebradeira de árvore e o grito de socorro de Anton. Paolo corre para ajudá-lo e o vê caído num buraco com um grande tronco preso em seu pé. Enquanto isso, Tim está lendo seu livro, ansioso para que as 3 da madrugada logo cheguem e assim ele possa voltar para o outro mundo. Quando então ele encontra um bilhete de Sophie o chamando para um lugar. Logo ele a encontra lá e os dois tocam piano e cantam juntos, enquanto Paolo já tinha ajudado Anton e conversa com ele em uma outra sala, onde Anton parece arrependido pelo que ele vem fazendo de ruim contra Paolo. Enquanto isso, um sentimento começa a florescer entre Tim e Sophie, e quando estavam prestes a se beijar, Tim percebe que já era perto das 3 da manhã. Então sai dali apressadamente para o relógio, logo chegando novamente ao outro mundo. Então ele e Papageno são enviados para passarem pelas provações. Enquanto que no quarto em que Pamina está dormindo, Monostatos entra para fazer algo contra ela. Mas nesse momento a mãe de Pamina surge e o lança para fora do quarto. Em seguida pergunta à filha sobre o rapaz que ela tinha mandado para resgatá-la, onde logo após mostra ela uma adaga revelando que ela quer que mate Saratos, pois ela afirma que ele é a única coisa que ainda impede da noite eterna chegar. E fala que se Pamina recusar a fazer isso, não terá mais o amor de sua mãe, em seguida vai embora. Saratos após isso aparece com Monostatos que acusava Pamina de ter alguém ali no quarto com ela. Ela não tenta enganá-lo e sim fala a verdade, onde com isso Saratos a entende, mas quanto à mãe dela será diferente. Quando ele sai do quarto de Pamina, ela ouve o som de uma flauta e sabe que se trata de Tim, que porém já está passando pela sua primeira prova, que é ficar totalmente em silêncio aconteça o que acontecer. No entanto, a princesa Pamina chega onde ele está e tenta falar com ele, mas ele não responde nada pois sabe que se falar ali naquele momento, não conseguirá passar no teste. Pamina fica sem entender o porquê do silêncio e então vai embora achando que Tim a odeia agora. Já mais tarde, Tim está com Saratos e ele o parabeniza por ter passado no primeiro teste, quando de repente uma tempestade mais à frente se intensifica e Tim começa a ouvir novamente o tic-tac do relógio, indo parar imediatamente na escola e fica decepcionado por não ter tido mais tempo lá para concluir o que precisava. Tim mais tarde é chamado para a sala do diretor e descobre que ele viu Sophie tocando piano e cantando com ele na noite passada. Também descobre que por conta disso, ela foi mandada embora da escola. Tim vai até o seu alojamento e descobre que ela é filha do diretor Longball, que na verdade está indo embora por conta própria por não estar mais gostando daquele lugar. Mas podemos imaginar que parte disso seja por conta do beijo não correspondido por Tim na noite passada. Ela o manda ir embora e já de volta no alojamento dos garotos, chateado ele mal dá atenção a Paolo que lhe fala algo, mas repensa e decide mostrar algo a ele, a flauta mágica que ele recebeu no outro mundo. Ele tenta explicar a Paolo sobre suas idas à terra mágica da flauta, mas enquanto fala vê pela janela as 3 bolas azuis que em seguida desaparecem. Paolo é sincero com Tim e diz a ele que não acreditava nessa história fantasiosa, mas que iria lhe dar o benefício da dúvida por ele estar falando de uma forma tão convicta. Então fala que se ele só pode ir para o tal mundo mágico às 3 da madrugada, o pergunta por que ele não tenta ir às 3 da tarde. Isso então clareia a mente de Tim, que logo se levanta para ir para o relógio, pois já eram 12h52. E eles dois se movem para isso, mas no caminho o diretor Longball estava chamando por Tim. Paolo porém o despista e então Tim consegue chegar na sala do relógio e quando Paolo chega lá também, Tim já havia ido e não vê mais ninguém lá. Tim chega novamente na Terra Mágica e vê que tudo estava praticamente tomado pela escuridão. Então 2 sacerdotes do rei chegam para ele e colocam uma marca em sua testa para que ele possa fazer algo pelo reino. Logo Pamina aparece com a adaga que sua mãe havia lhe dado para matar Saratos, enquanto Tim encontra um símbolo estranho no chão com uma fissura que caberia algo como encaixe. Pamina o vê ali e os dois então têm a ideia de colocarem a adaga na pequena abertura, ao que logo funciona como um tipo de chave e um círculo de fogo rodeia eles dois, sendo aquela na verdade a segunda prova para Tim. Mas ele logo lembra de sua flauta mágica e a tocando, ele consegue fazer com que as chamas se extinguissem. Mas logo em seguida a última prova surge, e eles caem num profundo buraco abaixo repleto de água. Porém, como mágica, eles dois conseguem se comunicar lá embaixo e Tim confessa para Pamina que no coração dele na verdade estava Sophie. Com isso, uma grande luz raia em cima deles e logo eles se veem em um outro lugar, totalmente diferente de onde estavam, coberto por uma luz vibrante. O rei Saratos então chega e fala que eles conseguiram, pois aquele mundo estava interligado na verdade com Pamina, que agora está com seus sentimentos e emoções em ordem devido à sinceridade de Tim.
Ela agora será coroada como a Rainha do Sol. Mas antes que isso aconteça, Tim começa a ouvir o som do tic-tac, sinalizando que é hora de ir embora. Mas Saratus o impede e revela saber tudo sobre o mundo de Tim. E que o impediu de ir agora, pois sabe que ele gostaria muito de ver Pamina sendo coroada. E enquanto Monostatos está preso agora em uma jaula, Papageno com sua nova noiva comemoram cantando uma canção para a nova rainha. Quando Tim novamente retorna para seu mundo, Paolo o vê saindo do relógio e agora acredita no que ele falou. Tim, porém, não pode ficar ali para conversar mais, pois ele precisava resolver algo. Ele então corre para o alojamento das garotas e vai até o quarto de Sophie, mas só para descobrir que ela já tinha partido. Porém, a sua amiga Olivia revela que ela ainda estava na estação de trem e que Tim ainda teria uma chance. Ele se apressa e, chegando lá, já era tarde, pois o trem já havia partido e ele não consegue alcançá-lo. Mas é aí então que, para sua surpresa, quando o trem passa, ele vê que na verdade Sophie não tinha ido e estava do outro lado da linha do trem o olhando. Ela fala que viu ele vindo correndo e, sabendo que era por conta dela, ela saiu no último instante do trem. Tim então declara tudo o que sente, falando que ela o ajudou a ser alguém que não finge mais ser o que não é ou precisa. Que ela o mostrou que um objetivo na vida e sentir algo verdadeiramente por alguém lhe fez ver que precisava dela como esse alguém. Logo eles então se abraçam e se beijam na estação. Naquela noite eles vão para o teatro assistir uma peça musical mais importante da escola Mozart, em que Tim sonhava ser o príncipe Tamino. Logo após sentar com Sophie na plateia, ele vê Paolo o chamar nos bastidores. Chegando lá, Anton, que tinha recebido o papel de príncipe Tamino por conta de seu pai, que é um famoso cantor, lhe entrega o papel e diz que seguirá o que ele sempre quis fazer na verdade, que era ser um baterista e não um cantor. Tim fica muito surpreso e feliz com isso, pois aquele papel ele sempre sonhava em fazer. O diretor Longbourn, porém, chega e tenta impedi-lo, mas Sophie também aparece e fala que ele precisa deixar isso acontecer, pois Tim era quem merecia esse papel. Em seguida, as cortinas do palco se abrem e Tim faz o seu show. Esse filme, galera, tenta na verdade passar uma lição sobre o objetivo de vida, onde você não precisa ser o que os outros querem que você seja, mas que você seja o que o seu coração mais almeja.